Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João de Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer para vocês histórias inspiradoras e insights do nosso mercado. Hoje temos o prazer de receber a acadêmica Daniela Pascoal, uma profissional de destaque nas áreas de Direito, Gestão de Negócios e Compliance. Daniela é doutoranda em Administração de Empresas pelo Mackenzie, mestre em Gestão de Negócios pela FIA, com MBAs em Direito do Seguro e Resseguro pela ENS e Gestão Estratégica em Seguros pela FIA. Além disso, possui certificações como o CAMS, Certified Anti-Money Laundering Specialist, e pela Life Office Management Association. Sua atuação abrange os mercados financeiro, de seguros e previdência, com destaque para a gestão das áreas técnica, operacional, compliance e PLD. Daniela também é professora nos MBAs e pós-graduações da ENS, FIA, SENAC, UNIP, Verbo Jurídico e cursos voltados a certificações técnicas e financeiras. É palestrante, conteudista, conselheira e curadora da coluna Fala Mulher da Sou Segura, além de autora do livro Risco e Compliance e coautora das obras Mulheres no Seguro e Previdência Privada, Cases de Sucesso. E ainda este ano ela lança mais 2 títulos, Sustentabilidade e Inovação e o Manual de Gestão Empresarial, no qual assina o capítulo sobre governança corporativa. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, João. É uma honra e um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Vou te confessar que foi um dos currículos mais extensos e impressionantes que eu já li aqui, de mulheres que passaram por essa mesa. Parabéns. Obrigada. Muito legal. Acho que só perde pro currículo do Mauro Batista. Poxa, que honra! Brincadeiras à parte, parabéns pelo seu currículo. E eu começo com uma pergunta tradicional, que é como você entrou no mercado de seguros? Você é advogado de formação, certo? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Sim. Eu não sei se muitas pessoas estão na carreira de seguros porque pensaram desde crianças, olha, eu quero atuar nesse mundo dos seguros porque é um pouco desconhecido para a maior parte das pessoas, né? Então, eu comecei atuando em banco, né? Na época, eu queria trabalhar em banco e fui atrás, consegui passar numa seleção e atuei na área de contabilidade desse banco, fazendo a faculdade de Direito nessa ocasião. E eu sempre tive muito gosto por aprender, por desafios, eu sempre me entrego muito nas coisas que eu faço, eu sou muito, assim, profunda, gosto de me envolver e tenho prazer, né, nos trabalhos, principalmente pelo aprendizado. E na área que eu estava de controladoria, eu já conhecia bastante o trabalho e eu tive a ousadia, né, que eu acho linda nos jovens hoje, de falar com a minha gestora e falar, olha, numa oportunidade que eu vi aqui na empresa, era uma multinacional, um banco estrangeiro, me considera, porque eu quero aprender, e ela me deu essa liberdade de falar, ok, obrigada por você se manifestar, vai ficar no meu radar. Então, o banco ia montar uma seguradora no Brasil, e ela me convidou para fazer parte da equipe do grupo de trabalho de implantação da seguradora. Fui conhecer o meu futuro diretor e acabei sendo convidada para compor o time de seguros. Fui a terceira funcionária a ingressar nesse grupo segurador, dessa nova seguradora. Então, assim, não entendia de seguros. Eu mal sabia que existia seguro de automóvel, de ouvir falar, né, como consumidora. Então, eu falei, nossa, amei o desafio, né? Para mim, o desafio é muito bem-vindo. Então, fui aprender bastante sobre o tema, mergulhar profundamente, e aquilo me deu um gás muito grande de participar de um momento tão diferente, né? Na nossa vida profissional, de poder montar alguma coisa com pessoas experts, né? Eu fui a terceira pessoa a compor o time, então já tinham 2 grandes, né, líderes que conheciam muito e me mentoraram, né? Eu tive esse auxílio deles e também a minha iniciativa de buscar, e aí eu vi os processos acontecerem. Nós montamos os processos da seguradora, contratação dos demais funcionários, então eu vi nascer a operação, e os espanhóis, né, era um banco espanhol na época, vinham e a gente tinha que customizar o sistema para as nossas normas de SUSEP.
sabe, né? Então foi uma experiência ímpar e que me encantou, e eu vi essa questão do propósito na área de seguros, né, de proteger pessoas, proteger empresas, proteger patrimônio, dar continuidade. Achei isso muito digno, que batia muito com o que eu acreditava e acredito. Então foi assim que eu ingressei no mercado de seguros. E conta um pouquinho pra gente. Então, você continua na parte jurídica, teve contato com parte técnica, subscrição. O que te motivou mais dentro dessa... Hoje você continua nessa seguradora? Saiu? Não, essa seguradora ela saiu do Brasil e a operação foi adquirida por uma outra seguradora. E de lá para cá já são 25 anos de carreira. Estou comemorando bodas de prata. Estava pensando nisso quando eu vim aqui para nossa entrevista. Relembrando, né, para poder contar. E eu entrei na área de seguros no ano 2000. Então, né, em 2025 agora, bodas de prata na área de seguros. Então, de lá para cá, eu fui absorvida por uma outra cultura organizacional, de uma outra grande companhia também, onde eu pude aprender um pouco a questão mais do ser humano, né? E fui gestora, né? Fui promovida, fazer a gestão de pessoas, de processos. Isso foi me trazendo uma bagagem de um escopo maior ainda que o técnico. E passei por áreas de subscrição de riscos, né? Áreas técnicas, atendimento ao cliente, área de operação, área de compliance, gestão de riscos. E sempre fui muito curiosa para tudo. Eu nunca gostei de ficar numa coisa só. Porque quando eu entendia bem daquela coisa, eu queria outra, e outra, e outra. Por isso que esse currículo vai ficando compridinho, né? Exato. Porque eu vou agregando muita coisa nova, estou sempre muito curiosa. E aí também uma coisa que eu sempre gostei muito é de ensinar. Então, nas seguradoras eu já dava treinamento de produto. Funcionário, sempre senta aqui, deixa eu te explicar. Eu tenho essa veia de gostar de explicar e que as pessoas entendam, que elas tenham liberdade de perguntar, de me colocar muito próxima, né? E aí isso acaba me levando também para dar aulas. Então eu tenho uma carreira acadêmica paralela à carreira corporativa já há 18 anos, né, dando aula como a princípio eu fui monitora dos meus professores lá na graduação, ensinando os alunos, tirando dúvidas, então, né, já desde sempre. Desde sempre, exato. E aí eu passei, né, por seguradoras, e hoje eu atuo na área acadêmica, né, dando aulas como você já comentou, em várias instituições. No nosso curso de formação de corretores de seguros, atuo, né, com a Escola de Seguros, ativamente, né, sempre dando muitas disciplinas. Meu escopo já aumentou. Eu comecei dando aula o pessoal fala que é a Suzepinha, né? Comecei a dar aula em seguros de pessoas, previdência, direito, que é a minha formação, LGPD. Agora já aumentei para mercado financeiro, porque finanças, educação financeira aliado com previdência, que são temas que eu gosto bastante. Então já me capacitei e aí caí até em demais ramos. Esse curso é ligado à escola de negócios de seguros? É ligado. Tá. Exatamente. É para formar os futuros corretores de seguros, e aí eles têm várias disciplinas, e hoje eu atuo em 9 disciplinas lá. Que legal. Ampliei bastante o escopo. E faço consultoria jurídica, né? Consultoria em gestão de riscos. Então eu estou numa transição de carreira, vivendo um momento novo de empreender, né? De poder tratar os meus clientes de acordo com as demandas que eles precisam, e isso é muito bom porque como eu gosto de aprender e pesquisar, eu sou demandada para consultoria para poder levar soluções. Então eu preciso pesquisar, estudar e trazer respostas. Então eu faço isso nas empresas, numa questão de intraempreendedorismo, e agora posso ampliar, né, o escopo para o mercado de uma forma geral. Então, estou vivendo esse momento, depois não sei, né? Muitas coisas, tenho algumas ideias, mas outros projetos virão também. Dentro desse escopo bem extenso da sua carreira, imagino que o seu dia a dia deve ser uma loucura, né? Então, porque você dá aula provavelmente à noite? De manhã, à noite. De manhã e à noite também. Uhum. E na parte da tarde, hoje em dia, consultoria. Sim. Dentro dessa miscelânea, né, de atividades, o que te traz mais? Né? Eu entendi que você gosta de aprender, gosta de coisas novas, mas o que dentro dessa trajetória te trouxe mais prazer, te trouxe mais satisfação em fazer, ou às vezes um projeto que você teve, você falou, pô, isso aqui foi muito legal e tal. Como esse projeto, por exemplo, né, da construção da nova seguradora? Esse projeto foi muito bom, foi o meu início, então eu já comecei
fazendo coisas diferentes, né? Depois outros projetos vieram, mas não dessa magnitude. Então, o que eu gostei muito, né, nessa atuação profissional foi ser convidada a fazer parte de outras empresas e ali identificar um problema que eu já tinha solucionado em outra companhia, eu já tinha conhecimento, porque às vezes tinha companhia que estava mais evoluída do que outra, né? Até pelo tamanho, por momentos. Então, teve nessa minha trajetória, eu me senti muito grata de ter desafios que eu tive que aprender a fazer e a lidar, mas teve outros que eu já sabia o que poderia dar certo. Então, foi implantar, porque aí a gente vai trazendo essa bagagem que vai vindo com o tempo. Então, isso foi muito rico no mundo corporativo, de que os problemas, assim, são muito parecidos. E por isso que a gente é consultor hoje, porque você sabe que os problemas, as dores são muito parecidas, né? Muda uma coisa ou outra. Então, essa vivência traz essa capacidade de trazer soluções. E hoje eu gosto muito também de... às vezes vejo os clientes perdidos, sem saber como fazer, porque nem sempre é a expertise deles. Eles estão contratando alguém que possa trazer uma solução. E você... saber que tem uma solução, que tem algo que possa agregar, trazer resultado. Então, isso me deixa muito realizada, de unir teoria com prática. Né? Eu faço doutorado, eu sou muito acadêmica, gosto de pesquisar, mas eu não vejo sentido em fazer isso só para academia, e sim implantar e trazer resultado para a sociedade. Muito bom. Eu vi também que você, falamos um pouquinho aqui também, né, da sua atuação na Sou Segura. Conta um pouquinho dessa trajetória, o que você vê no mercado, né? É uma associação muito importante, né, nos dias atuais, apesar de ser uma associação nova. Mas para você, qual que é a importância da Sou Segura e o que a ANSP pode fazer para dar suporte, contribuir com os objetivos da Sou Segura? A Sou Segura eu conheci atuando no mercado de seguros e vendo várias palestras serem oferecidas e sempre gostei de aprender, então eu ia em várias delas e fui conhecendo o pessoal, ficando muito próxima a ponto de ser convidada para dar palestra. Então, para mim foi uma honra, né, dar uma palestra sobre educação financeira e previdenciária, ensinando as pessoas a pouparem. E eu sempre penso, pessoas, né, homens, mulheres, todos, né, todas as pessoas inseridas nesse contexto de você transmitir alguma coisa que você possa contribuir. Sim. E a Sou Segura, ela tem esse olhar para a liderança feminina, né, para a mulher, porque é um público muito importante, né? A própria Escola de Negócios e Seguros tem estudos do mercado com relação a isso e já aponta que mais, né, de 50%, um pouco mais, são formados de mulheres. Então, a gente tem um mercado aí que está meio a meio, praticamente. E a gente observa situações de que nos cargos mais altos, né, cargos C-level, cargos de conselho, ainda não tem tantas mulheres. Elas estão ascendendo, mas ainda não chegamos a uma igualdade de fato, né? Então tem um caminho a ser construído para que todos tenham oportunidade. Eu acho que para todo mundo, né? Lógico, não importa se é homem ou mulher. Certeza. Mas como o nosso papel é meritocracia. Então, aí eu fui convidada para ser embaixadora da Sou Segura na época, por ser muito próxima, como uma forma de reconhecimento àquelas pessoas que estão apoiando a causa, estão ali se dedicando. Depois eu fui convidada a ser conselheira consultiva e foi uma honra porque poder participar das decisões em prol do mercado de seguros, né, ter uma voz ali também que é muito ouvida, uma responsabilidade. E isso também vai me capacitando para uma carreira no futuro, talvez de conselheira, que é algo que eu tenho embrionário pensando, né? Essa questão de governança, sustentabilidade, que são temas que eu atuo. E aí também fui convidada agora para cuidar da parte institucional da Sou Segura, cada vez entrando mais, né? Então eu já estou com a coluna Fala Mulher, que as mulheres escrevem artigos sobre vários temas, sejam técnicos, sejam comportamentais, de liderança, temas que possam ser interessantes para qualquer público ouvir. E isso vai dando autoridade, identidade, ajudando na carreira dessas pessoas também que tem um artigo publicado. E até a gente depois acaba elaborando um livro com os artigos mais acessados. E aí a colaboração da ANSP com relação a esse tema
problema é que nós somos transversais, né? A ANSP e a Sossegura fala de seguros e nós temos a questão da inclusão, da diversidade, da sustentabilidade, que aí é algo importante para todas as organizações. Então, acredito que se a gente se unir, né, parcerias vão fortalecer ainda mais essa caminhada, né, de poder trazer mais pessoas para o debate, dar protagonismo para as pessoas, porque me deram protagonismo, né, para eu estar aqui hoje falando de tantas coisas. Eu tive oportunidades que me foram dadas por quem tinha o poder de dá-las. Então, a gente também precisa fomentar isso para que outras pessoas também possam explorar seus potenciais e ir até além, né? Esse é o legado que a gente tem que deixar e esse espaço que tem que ser aberto. Certamente foram dadas porque você mereceu, né, as oportunidades. Acho que Sim. o ponto importante a gente tem, o mercado de seguros tem, de certa forma, carência, né, de pessoas que estudem o mercado, que estudem produtos, que estudem a estrutura de uma forma geral, e com isso devolver todo esse conhecimento, né? A gente estava com o Rony aqui também da escola, e uma das coisas que eu disse, eu sou professor na escola, apesar de eu dou aula lá na certificação de seguro garantia, eu gosto de dar aula, mas não gosto tanto quanto você aqui, viu? Vou te falar. Professora nos MBAs da ANS, FIA, Senac, Unip, Verbo Jurídico e outros cursos. Quer dizer, da onde você tira tanto tempo para dar tudo isso de curso e estruturar todas essas... Porque eu estruturo o quê? 2 aulas por ano? 2 aulas por ano. Você dá, acho que, não sei, mais de 10 aulas por semana, certo? Uhum. De 1h30, coisa assim. Sim, fora os trabalhos. Fora a correção. O extra-aula, a correção. Correção. O que acontece? Quando eu iniciei a carreira acadêmica há 18 anos atrás, eu não tinha material. Então, eu fui desenvolvendo material e a cada disciplina nova desenvolvendo mais e mais conteúdo. Então, eu já tenho um acervo muito grande de muito conteúdo. Pronto já, né? Mas não que não surjam coisas novas e que eu vou me desenvolvendo. Mas eu preciso adaptar o tempo todo e atualizar com cases novos, números recentes, esse respeito do aluno para o aluno, claro, né? De trazer uma informação atualizada. E aí eu aproveito e aprendo, né? Estou me atualizando também e aprendo demais com os alunos, que às vezes eles trazem coisas que eu não vi. Isso me acrescenta, né? Quem ensina aprende muito. Então precisa ter gestão de tempo, né? Muito grande, um compromisso muito sério com a qualidade. É um compromisso muito importante com a aprendizagem, de checar se realmente o aluno aprendeu, porque eu vejo que em todas as profissões, em tudo, é importante que a gente se capacite para fazer um bom trabalho e esteja atento para desenvolver técnicas novas e aprender. Temos inovação e tudo está sendo ampliado cada vez mais rápido. Senão a gente fica raso, né? Eu acho que ficar na média é raso. A gente tem que se destacar em alguma coisa. E aí cada um vai ter seu talento, sua competência, onde se sente melhor, onde vai brilhar mais. Todo mundo tem, né? Aonde brilhar. É isso que a pessoa precisa se empoderar. E o mercado, eu acho que sempre demandou isso. Contudo, eu tenho uma percepção, não sei se é uma análise pelo fato de ser recente, de que a gente vai demandar mais ainda. Muito, o desafio é imenso. Por exemplo, a gente tem a nova lei do contrato de seguros, a gente tem uma nova lei falando das associações das cooperativas de seguros, a gente tem mudanças na Previdência Complementar, né, com leis que tecnicamente mexem com algumas questões. Eu vejo que a maior parte delas em prol do consumidor, então vejo com bons olhos, porque eu tenho um olhar jurídico, né, de olhar muito para essa questão social, essa questão de consumidor também, ser um produto adequado. E a gente precisa de pessoas críticas, que questionem, que pensam, que não fiquem no raso. Então, que revejam produtos, que vejam que o mercado tem novas demandas, que isso é imenso, que a gente tem muito trabalho pela frente. Se a gente quiser aumentar a PIB de seguro no Brasil, tem trabalho para todo mundo. É trabalho para a SUSEP, que vai fiscalizar mais entes que estão chegando, né, com a lei das associações. É trabalho para advogado interpretar essas leis, né? Eu tenho tido consultoria sobre isso, porque para quem não é advogado parece uma coisa difícil de interpretar. Sim. Então tem muito trabalho e aí a gente precisa se aprofundar. E aí quando a gente traz educação para tudo isso e treinamento, a gente desenvolve as pessoas a serem melhores no que elas fazem. Muito legal. Acho que é um privilégio, sendo honesto, né? É um privilégio a gente
ter pessoas como você, do seu perfil, no nosso mercado de seguros, porque não são... a gente não tem, né? São raras as situações que a gente tem pessoas com esse olhar, né? De devolver para o mercado, de fazer, né? De trazer conhecimento com essa responsabilidade. Então, eu acho que foi uma baita aquisição da ANSP, né? Nesse sentido. Me sinto bastante privilegiado de estar falando com você aqui. E, João, posso falar uma coisa? Eu olhava a ANSP, o site, os acadêmicos, aquele colar, de longe, há muitos e muitos anos atrás. Nunca imaginei um dia estar aqui. Gente, é muito uma legal. honra. Nossa, muito legal. É sinal que tudo é possível quando Com certeza. A meritocracia, né? Quando você faz por merecer, as coisas vêm. Porque é um convite, né? Tá na ANSP, é um convite. Mas certamente muito merecedor da sua parte. E falando um pouquinho da sua, posso dizer, especialidade, que é a parte de gestão e compliance, até pelas suas obras também, dentro da nova lei, você vê algum impacto mais proeminente? Eu acho que a lei ela muda muito a vida de todo mundo, né? Mas dentro da sua especialidade, tem alguma questão, ainda que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas você vê um impacto também? Como é que você vê isso? Vejo muito, tem muito impacto. E a lei ainda não é suficiente, né? Ela precisa ser regulamentada, tem coisas que o mercado às vezes fica também precisando de uma orientação que vai ser suprida aí no decorrer da regulamentação. Mas o que eu acho assim, vejo essa questão do consumidor e da educação em seguros e vejo quanto tem gente distante desse conhecimento porque ele... não é o consumo que a gente faz por prazer, né? Então, para consumir uma prateleira, uma vitrine bonita, é fácil a gente ser demandado por consumo. Agora, demandado para educação financeira, para poupar, para pensar no longo prazo. A gente está vivendo mais. Isso tudo é um assunto que a gente precisa deixar atraente. Porque a gente está competindo com o consumo, né? Então, assim, não gasta tudo que você ganha. Separa para você mesmo. Você está salvando o seu futuro. E esse futuro vai chegar para a maior parte das pessoas. Vamos viver. Então, a gente tem que pensar em se organizar para esse futuro. E aí, quando a gente tem uma tentativa de uma lei que procura dar mais responsabilidades para os agentes da área de seguros, que somos nós técnicos, que conhecemos tão bem e que o nosso consumidor não precisa conhecer porque ele é leigo, ele conhece da área dele, a gente tem uma responsabilidade muito grande que precisa ser realmente feita com responsabilidade. Então, precisa ter um questionário de risco adequado que eu pergunte o que é necessário para identificar um perfil e uma precificação. Então, eu preciso ser bom o suficiente para predizer tudo que eu preciso de informação, porque o cliente não sabe, quem tem que saber sou eu. Eu preciso, num sinistro, ser transparente para entender, deixar o cliente entender isso, cobre, não cobre, por quê, para não ficar aquela impressão muito errada que se pratica. Olha, a seguradora procura pelo em ovo, ela não paga porque não quer, não pode ser assim, ela paga o que tem que ser pago, e não paga o que não é para ser pago para não prejudicar os demais segurados. Exato. Porque se eu pago algo que não está previsto, eu estou prejudicando quem pagou direitinho, que vai ter uma sinistralidade maior para a carteira e pode acabar afetando o prêmio depois na renovação. Então, é tão óbvio, mas é óbvio para quem está dentro. Então, a gente às vezes precisa pensar com a cabeça do outro, né? Então, a lei ela vai trazendo mais responsabilidades. Claro que fica mais difícil, mas é assim que tem que ser. Então, ela desenvolve o mercado. Senão, a gente se acomoda, né? O problema é a gente se acomodar e a gente não cresce. E é normal. Todo mundo tem a tendência de ficar na zona de conforto. Então, a lei ficou desconfortável porque a gente precisa melhorar. Então, eu vejo como um desenvolvimento para o mercado, sim. Claro que precisa de alguns ajustes. Eu não tinha ouvido essa perspectiva, assim. Acho que faz total sentido, é óbvio. Como você falou, precisa de alguns ajustes, mas faz todo sentido você ter essa visão de acomodação, né? Tudo que fica confortável realmente é mais difícil de você mover a máquina depois. Uhum. E a lei do seguro, apesar dela trazer esse desconforto inicial, né? É um desconforto aquele de você levantar do sofá, talvez, né? E tem coisas que não estão assim azeitadas completamente, precisa regular, né? Isso, e talvez até ajustar. A lei não consegue prever 100% de tudo e atender a todos os públicos, né? Tem a questão do massificado, dos grandes riscos, precisa adaptar, né, ao segmento, cada um com a sua necessidade, que são segmentos diferentes.
Perfeito. E você você tocou num ponto importantíssimo sobre educação financeira. É, Me conta um pouquinho da sua experiência com isso. Ah, Você provavelmente já fez palestras, né, sobre esse assunto, como você falou aqui na Sou Segura. Eu acho esse assunto importantíssimo, né, para o futuro do Brasil. É, Você está trabalhando em alguma coisa nesse sentido? Algum trabalho específico? Algum artigo, livro? Você tem algum projeto em cima desse assunto? Eu faço doutorado hoje, e a minha linha de pesquisa são finanças estratégicas. E aí a gente estuda várias frentes em finanças. E aí eu fiz finanças comportamentais, né, uma disciplina que foi bem importante para entender essa questão Consumo do imediato, consumidor, né? né, com relação à Como ele parte pensa. psicologia com relação ao consumo, como ele pensa, porque a gente sabe o que é certo, igual regime, né? Só que na prática a gente acaba se perdendo. E assim, para mim talvez seja mais fácil lidar com a educação financeira porque eu já aprendi, internalizei e valorizo. Então eu aplico para minha vida. Mas demorou um pouquinho também, eu fui aprender depois, né, de que era isso e me organizar. E tem gente que ainda não aprendeu, não importa se a pessoa tem muito ou tem pouco, né, é uma questão que pode afetar várias pessoas. Então, na faculdade, né, eu tenho estudado sobre finanças comportamentais, finanças sustentáveis, né, por questão de sustentabilidade também, olhando para a governança. Então, são dois temas transversais que eu gosto de atuar e desenvolvendo projetos, né, de pesquisa. E o que eu me aproximei muito da educação financeira foi quando eu entrei para a área de previdência. Né? Eu comecei atuando com seguros de pessoas, property, responsabilidade civil. Depois eu fui assumir um departamento de previdência em uma seguradora. Aí entendi muito desse assunto. E aí fui evoluindo para a previdência fechada também, não só aberta, como até a previdência social, né, com consultoria até previdenciária, entendendo bastante também de INSS. E aí eu vi como as pessoas não se preparam, a maior parte delas, para o futuro. E dependem ali de uma aposentadoria que nem sempre vai supri-las, porque tem Sem um dúvida. cálculo, né? Ela já vai receber, tem um Sem teto. dúvida. E gente experiente em outras questões que não parou para pensar nisso. É uma decisão, a gente fala do sistema 1 e sistema 2, né? Do Daniel Kahneman. Então é uma decisão assim que ativa um sistema que você precisa parar, pensar, e é um pouco dolorido. É mais fácil no automático e deixa a vida me levar, lá na frente vai dar tudo certo, algum milagre vai acontecer. Mas se a gente não for protagonista e não direcionar, a gente pode acabar parando num lugar que não é o melhor pra gente. E a gente tem poder de mudar a nossa vida. Com certeza. Nossa, se a gente souber o poder que a gente tem, a gente podia fazer muito mais, né? Então, assim, eu dou palestras sobre educação financeira, até em igrejas, né? Oriento, assim, jovens, porque existe carência desse tema. Embora ele tenha entrado na BNCC, nas escolas, ele é transversal, ainda não tem um professor específico dessa disciplina, ele é transversal em outras disciplinas. O professor de matemática vai explicar um pouquinho. Então, acho que tinha que ter um escopo maior, porque as pessoas precisam... Dinheiro é a base, né, da nossa economia. Então, eu preciso saber como lidar com os recursos financeiros que são limitados, e como eu posso gerir melhor o meu risco, o meu retorno, para eu conseguir conquistar a independência financeira. Poxa vida, eu fico olhando, hoje a gente tem o mundo do universo do trabalho CLT, só que com inovação e mudanças no mercado de trabalho, nem todo mundo vai ter esse emprego formal, porque os novos modelos estão se formando, né? Empreendedores, então a gente precisa pensar em como eu faço uma proteção para esse meu futuro, já que eu não posso depender de aposentar numa mesma empresa, ter um INSS garantido e tudo bem. Não, você vai viver muito. Inclusive, porque a nossa atual economia tem aí um percentual muito grande de trabalhadores informais também. Sim. Né? Então, se esse trabalhador informal não souber administrar o dinheiro que ele ganha, realmente ele não está pagando INSS, ele não está pagando, né, não está fazendo uma previdência privada, não está poupando de nenhuma maneira, realmente é complexo. Ele está muito vulnerável. Sim. E aí a gente tem a proteção do seguro de pessoas, tem a proteção da previdência complementar, os investimentos, né? A pessoa primeiro aprende a sair da dívida, depois ela aprende a poupar, ter uma reserva de emergência, depois ela aprende a investir. E com isso ela pode ter um patrimônio lá na frente e ter renda passiva, né? Entender o que é patrimônio que me dá despesa e o que é patrimônio que me dá receita. Exato. Poxa vida, não é justo que só algumas pessoas tenham conhecimento a respeito disso. Isso tinha que ser dado para todo mundo.
eu sou suspeito porque eu adoro investimento, né? Faz um bom tempo, né, que eu invisto, mas realmente é libertador. Sim, você Quando começa a ter gosto de guardar. Exato, E não... exatamente. Não, já aconteceu de eu ver o pessoal desfilando com uma roupa nova, não sei o que lá, e eu admirar, falar parabéns e pensar, gastou dinheiro, podia ter guardado no tesouro. Exatamente. Aí fica aquela dicotomia interna, mas você tem que realmente, no final do dia, acho que você pode ter quem já tem esse conhecimento, quem tem esse equilíbrio, fazer um equilíbrio entre gastar e poupar, mas obviamente o poupar é para a vida toda, né? Então, e tudo tem que ter um fundamento, né? Não é só guardar por guardar, é guardar para uma situação de emergência. Isso, exatamente. Por exemplo, a pandemia, eu dei muita palestra para ajudar as pessoas, assim, com amigos, né? Que a gente se uniu em redes de apoio para ajudar as pessoas a passarem por esse momento com relação às suas econnomias, porque muita gente fechou a empresa e não tinha um dinheiro de emergência, uma reserva. E aí, o quanto dá tranquilidade você ter um pouco menos agora, né? Viver abaixo do que você ganha, não tem nenhum problema. A gente tem que parar um pouquinho de status, né? Tem toda essa questão de não ficar refém disso, né? Olhar mais para a utilidade das coisas. Né? O que realmente é útil e o que é status vai me custar quanto? Estou disposto a pagar, a trocar minha hora de trabalho por esse status desse produto? Tem que ser consciente essa escolha. Isso que é importante. Se a pessoa fizer de forma consciente, ok. Mas quando a gente começa a fazer conta e ficar consciente, a gente começa a escolher melhor, né? Com certeza. Onde a gente distribui a nossa riqueza e se proteger para os riscos também que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Desemprego, doença, longevidade, precisa prever tudo isso, né? A responsabilidade é nossa, não é do governo, né? A gente tem que fazer por merecer também. Daniela, cara, muito legal esse papo, assim, eu gostei demais, eu vi que você trouxe aqui alguns livros. Sim. Posso mostrar aqui para o nosso público? Pessoal, aqui, ó, Daniela Pascoal, Risco e Compliance, da série universitária. Editora Senac. Editora Senac. Isso aqui é uma série de livros de assuntos específicos? Sim. Ou não tem? A série universitária é utilizada nas pós-graduações do Senac. Ah, então, legal. Eles têm vários títulos e eu fui convidada para escrever Risco e Compliance pela minha atuação na área de controles internos, gestão de riscos, né, e compliance, e prevenção à lavagem de dinheiro. E esse livro é muito bacana porque ele é de seguros. Então, a gestão de riscos e o compliance do ponto de vista das seguradoras e das entidades de previdência. Ah, legal. E ele é didático, porque ele é usado nas universidades. E eu sou muito didática, então os amigos que leem falam que a leitura é muito fluida, é muito fácil, não é técnica. Apesar de trazer toda a fundamentação da regulamentação, mas de uma forma muito acessível. Então, muito ele bacana. É usado na pós-graduação de riscos. Risco e compliance... vou deixar o da Sou Segura para final, que eu acho que esse aqui merece destaque. Esse aqui é sobre previdência privada, cases de sucesso, e você escreveu um capítulo aqui, certo? Sim, o Josivaldo foi o coordenador dessa obra, ele foi meu aluno na Escola de Seguros. Ah, que legal. E ele atua em prol da previdência, da educação financeira, exatamente os temas que a gente aborda também. E ele convidou pessoas, né, relevantes na área de previdência para falar sobre a gestão de fundos de previdência, o produto, a questão comportamental, tem psicólogos também falando. E aí eu trouxe a questão da educação financeira e também da gestão de riscos por meio da contratação de cobertura de pecúlio dentro dos planos de previdência. Porque aí o pessoal todo tem um olhar para a previdência. Eu falei, vou trazer um pouquinho da cobertura do risco, pessoal dentro do produto de previdência que nem todo mundo sabe que existe, né? Além da sobrevivência, eu também ter cobertura de risco para invalidez, para morte e ter essa proteção, né, nesse produto. Então foi bacana. Um olhar diferenciado e foi muito bom ter participado dessa obra. E esse livro... Para finalizar com chave de ouro. Ele é da editora Líder. Quem me convidou para escrever foi a Regina Lacerda, que é a coordenadora da obra. Ele representou um momento muito emblemático da minha vida, porque todos estávamos naquele período de pandemia, um momento muito difícil para todos nós. Que bom que estamos agora aqui falando disso. Então, foi um momento muito delicado.
E a Regina soube conduzir isso muito bem, ela é uma pessoa maravilhosa e ela chamou mulheres, ela não me conhecia, né? Ela me achou, então olha a importância da gente deixar nossas redes sociais atualizadas, né? Que a gente está gerando ali informação da nossa pessoa. Então ela me convidou para escrever um capítulo sobre esse livro e ele foi mais difícil do que os outros porque ele é um livro que fala de você mesmo. E eu falei, o que vou contar? E eu falei, vou contar o que pode ser relevante para alguém. Então eu trago essa história de como é que eu entrei na área de seguros, desafios que eu passei na minha profissão, né, tô ainda nela, né, parece que eu já aposentei, na carreira, a questão da liderança, o olhar para o ser humano, a questão da educação, né, de formar pessoas, o nome do capítulo é Formar Pessoas é uma Grande Missão, é o título que eu dei para esse capítulo. E aí eu conheci muita gente importante, bacana, né? Que a gente formou o nosso grupo, a gente se vê todo ano, então foi algo para o coração, assim. Muito bom ter participado dessa obra também. Deixa eu falar o nome dessa obra, que eu acho incrível. Mulheres no Seguro, histórias incríveis de mulheres no mercado de seguros do Brasil. Parabéns. Você deve ter um orgulho imenso de ter participado desse livro, porque eu acho que a missão da Sou Segura é importantíssima. E, como eu te disse, né, eu estou no grupo Junto por Elas esse ano, então apoio 100% essa causa, faz todo sentido para mim. Minha esposa trabalha também no mercado de seguros, como analista de crédito de uma seguradora de garantia. Então, eu tenho também, eu vejo, né, toda a trajetória dela e vejo também como isso, todo o contexto da mulher no mercado de seguros é importante que se dê atenção e que se desenvolva. Parabéns, Daniela, obrigado pela sua participação aqui no Perfil Acadêmico. Gostei demais do papo, parabéns pela sua atuação, sua trajetória, seu currículo. Baita aquisição da ANSP, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vamos juntos. Legal. Pessoal, se você gostou desse episódio, continue conectado com a ANSP nas redes sociais. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com seus colegas de mercado. Até a próxima.